Olá, meninos, eu espero que vocês estejam bem. A gente vai concluir o nosso estudo sobre ondas feministas. Já falamos sobre a primeira onda e agora vamos dar continuidade a esse estudo, falando da segunda e da terceira onda. Então vamos lá. Quando a gente fala de segunda onda feminista, a gente entende que ela acontece da década de 1960 à década de 1980. Então prestem atenção. Nesse momento, as mulheres já conquistaram os direitos. O que significa isso? As mulheres, perante a lei, perante o direito, são iguais aos homens. Porém, isso fica muito dentro da teoria. E aí elas querem saber por que isso não se concretiza de fato na prática, por que isso não acontece. Então a segunda onda feminista ela vai se debruçar sobre essas questões e também vai tentar entender a essência feminina. Existe uma essência feminina, então ela vai se debruçar basicamente sobre essas duas questões. Para a gente falar sobre as ondas feministas, a gente vai utilizar algumas autoras, pensadoras, filósofas e ativistas desse movimento que são importantes, tá? A primeira mulher que a gente vai falar nesse momento é sobre a Simone de Beauvoir. Então vamos lá, ela foi uma grande filósofa francesa, ativista feminina, e ela vai criar uma obra que se chama O Segundo Sexo. Nessa obra, ela vai se debruçar sobre essa questão de existir ou não uma essência feminina. Por que o mundo ele vai se constituir pela perspectiva masculina? Por que primeiro o pensamento do homem? Porque a gente tem que observar pelo pensamento dos homens. Então, ela é uma grande ativista e esse livro é extremamente importante para o movimento feminista, tá? Ok. Outra mulher que a gente vai falar é sobre a Betty Freeman. Ela é uma americana da década de 60, 70, 80 ali nos Estados Unidos, e ela vai vir se debruçar sobre a questão do que está acontecendo ali dentro dos Estados Unidos, tá? Existe uma indústria, um marketing acontecendo muito forte sobre essa questão feminina mesmo, tá? Porque a mulher, ela é vista como uma grande consumidora da indústria de massa. Como assim? Eles querem, de certa forma, estabelecer um padrão de mulher ali dentro dessas décadas nos Estados Unidos. Então elas querem entender o que é essa mulher americana, que tipo de mulher é essa, tá? Ela vem então e faz a obra dela que se chama A Mística Feminina, justamente para se debater sobre essas questões de por que as mulheres são vistas como umas mulheres misteriosas, aquele ser que é muito intuitivo, por que a mulher se aproxima muito mais da natureza do que o homem, por que elas não conseguem transcender a cultura, porque elas ainda continuam ocupando cargos submissos, por que elas continuam tendo esse instinto submisso dentro da sociedade. Então, dentro dessa obra, ela vai discutir todas essas questões, tá? E aí a gente vai observar muito essa ligação dessa mulher dona de casa com a indústria, né, com esse mercado consumidor. Então a mulher para consumir esses eletrodomésticos, e também tem a situação, né, de se falar sobre o sistema patriarcal, porque as mulheres conquistaram seus direitos e elas estão agora tendo ação no que a gente fala, do que a gente chama de vida pública. Então a mulher tá lá e ela tá presente na vida pública agora. Então esse sistema patriarcal, respondendo a tudo isso, tenta pegar a mulher e voltar ela pro sistema privado. Então tirar essa mulher da vida pública e trazer ela pra vida privada novamente. Então, ela também vai perceber e vai se debruçar na questão de que as mulheres estão começando a adoecer por conta dessas questões. Elas começam a ficar ansiosas, começam a ter depressão. Então, tudo isso vai ser discutido dentro dessa obra, tá? A gente também vai falar agora sobre a Carol Ranish. Ela vai vir com um pensamento, vamos dizer assim, um pouco diferente. A gente vai ter uma teoria formada diferente pela Carol. Ela vai viver ali dentro dos Estados Unidos também.
na década de 60 e 70, e se a gente parar para ver o contexto histórico de tudo isso, a gente vai perceber que existe um movimento muito forte hippie acontecendo dentro dos Estados Unidos, tem aqueles movimentos contra a guerra do Vietnã, e ela vai estar inserida em tudo isso, então ela faz parte desse movimento hippie. Então vamos lá. Ela vai começar a se debruçar sobre as questões femininas, né? Só que aí ela vai começar a perceber algo. Ela vai começar a perceber que os homens que caminham junto com ela tratam as questões femininas e feministas com secundárias, questões secundárias. Então, primeiro a gente resolve outras coisas e depois a gente vê essas questões femininas. Então, ela começa a perceber que os homens, de certa forma, eles têm o patriarcalismo dentro deles, então eles são beneficiados por isso, eles não conseguem entender o que as mulheres passam. E aí ela vai formular o que a gente chama de feminismo radical, ou seja, os homens, eles estão proibidos aqui dentro desse movimento, justamente porque eles não conseguem entender as nossas demandas, ok? A gente vai ter outras mulheres também que vão estar inseridas dentro desse feminismo radical, que é a Kate Millett e a Shulamit Firestone, tá? Vou colocar umas fotinhas para vocês olharem, que eu acho legal a gente falar das pessoas e ter uma imagem gravada. Só que aí, uma frase que vai ficar muito famosa da Carol é o seguinte: o pessoal também é político. Ok, vamos entender essa frasezinha dessa feminista. Quando as mulheres passam a se reunir e começam a conversar, elas vão falar do seu cotidiano, vão de certa forma desabafar, vamos dizer assim, vão falar do que elas enfrentam no seu dia a dia e no que elas enfrentam dentro da sua própria casa, no seu sistema privado ali. Então elas vão começar a observar sobre essas opressões que acontecem dentro da própria casa delas, tá? Então elas começam a observar que todas essas opressões, elas vão derivar de um problema que existe dentro da vida pública. Ou seja, o problema começa lá fora e ele acaba vindo para dentro de casa. Então a gente precisa primeiro modificar essa vida pública para depois ver como que acontece ali dentro da vida privada. Tem aquela frasezinha, famosa frasezinha: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí a Carol vem dizer que não, que o sistema público tem sim que se envolver dentro do sistema privado, ok? Ótimo, já vimos a segunda onda feminista. Agora a gente vai falar sobre a terceira onda feminista, que é muito atual pra gente. Ela vai começar ali dentro da década de 90. Só que aí elas vão se debruçar sobre umas questões um pouco diferentes, porque vão ter recortes maiores. O que eu tô querendo dizer em falar de recortes maiores? Porque vai meio que se dividir, a gente vai ter, dentro do movimento feminista, a gente vai ter o movimento negro, a gente vai ter o movimento de mulheres lésbicas, de homens trans, de mulheres trans, ou seja, um recorte maior de movimentos dentro desse movimento feminista, né, que engloba todo esse movimento feminista. Bom, meninos, essa é a parte histórica sobre a segunda e a terceira onda feminista. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente volta no outro videozinho para falar sobre as vertentes de cada onda feminista, tá? Tchauzinha e até mais!